Em 1927, Florence Scovel Shinn recebeu uma carta, carregada de desespero. Era uma mulher, com o coração apertado, que escrevia: "Já fiz tudo o que a senhora ensinou. Repito as afirmações. Visualizo. Tenho fé. Mas nada se concretiza. Por quê?" Florence leu a carta, não uma, nem duas, mas 3 vezes. E então, com a sabedoria que a guiava, pediu para a mulher enviar, palavra por palavra, as afirmações que ela estava usando. Quando as afirmações chegaram, Florence circulou 7 palavras, 7 palavras cruciais, e escreveu de volta, com a clareza que a caracterizava: "Você está usando as palavras proibidas. Elas bloqueiam tudo. Troque-as e observe o que acontece." A mulher, obediente, trocou as palavras. E em 11 dias, uma transformação inacreditável. Ela viu se concretizar uma boa quantia em dinheiro. E Florence, com a visão de uma águia, guardou aquela correspondência, porque ela sabia, no fundo da alma, que aquelas 7 palavras eram o erro oculto, o vilão silencioso, que destruía a vasta maioria das manifestações. Hoje, você vai descobrir quais são essas palavras traiçoeiras e vai aprender as palavras corretas, as palavras mágicas que Florence usava no lugar delas. Você já se perguntou por que algumas afirmações funcionam e outras não? Por que você pode repetir 1000 vezes a mesma frase e nada acontece? Florence descobriu, com sua inteligência ímpar. E não é falta de fé, não é falta de repetição. É a escolha errada de palavras, porque cada palavra, como uma semente, carrega uma vibração. E algumas vibram, não na frequência da abundância, mas na frequência do bloqueio, da resistência, da dúvida. E quando você usa essas palavras em uma afirmação, você está, sem saber, decretando o contrário do que você quer. Florence passou anos estudando isso, analisando afirmações que floresceram e afirmações que murcharam. E ela identificou um padrão. 7 palavras apareciam, como fantasmas, constantemente nas afirmações que nunca se concretizavam. E quando essas palavras eram substituídas por palavras de poder, os mesmos decretos, parece mágica, começavam a funcionar imediatamente. Deixa eu te contar, com a sinceridade de um amigo, sobre a primeira palavra proibida. E essa é a mais perigosa de todas, porque parece inofensiva. Todo mundo usa. Mas Florence descobriu que ela é puro veneno espiritual. A primeira palavra proibida é tentar. Eu vou tentar manifestar. Vou tentar ter fé. Vou tentar acreditar. Florence dizia, com a convicção de um mestre: tentar não existe no vocabulário espiritual. Você faz ou não faz. Tentar é duvidar disfarçado. É você já preparando a desculpa para o fracasso. Quando você diz, vou tentar, você está dizendo, nas entrelinhas, provavelmente não vai funcionar. Mas vou fingir que acredito. Florence conheceu um homem chamado Ricardo. Ele dizia, com a voz embargada: "Estou tentando manifestar um emprego novo. Já faz 6 meses. Florence parou ele, com a firmeza de uma rocha, e disse: "Você não está tentando. Você está bloqueando. Porque tentar é a palavra da hesitação. E o universo, meu caro, não responde à hesitação. Responde à decisão." Florence ensinou Ricardo a trocar a palavra. Em vez de "vou tentar manifestar", diga "eu manifesto." Em vez de "vou tentar ter fé", diga "eu tenho fé." Não existe meio termo. Ou você manifesta, ou não. Mas não existe tentativa de manifestação. Ricardo mudou.
transformou sua fala. Parou de usar a palavra tentar. E em 3 semanas, um milagre. Recebeu 2 ofertas de emprego. Florence anotou, com a precisão de um cientista. Quando você remove a palavra tentar do seu vocabulário espiritual, você remove a dúvida. E a dúvida, meu amigo, é o maior bloqueador de manifestações. Espera só, porque a segunda palavra é ainda mais traiçoeira. A segunda palavra proibida é espero. Eu espero que isso funcione. Espero manifestar abundância. Espero que o universo me ouça. Florence dizia, com a sabedoria ancestral, esperança é fé com medo. Esperança é você dizendo que acredita. Mas, na verdade, está duvidando. Porque se você tivesse certeza, você não esperaria, você saberia. Florence fazia uma distinção crucial. Ela dizia, esperar que algo aconteça é duvidar que vai acontecer. Saber que algo vai acontecer é fé ativa. E só a fé ativa, a fé inabalável, manifesta. Uma mulher chamada Beatriz procurou Florence com o coração angustiado. Ela dizia, eu espero que minha saúde melhore. Espero encontrar meu propósito. Espero sair das dívidas. Florence olhou para ela com a compaixão de um anjo e disse, você está esperando há quanto tempo? Beatriz respondeu, 3 anos. E Florence disse, e vai continuar esperando por mais 30, se não mudar essa palavra. Florence ensinou Beatriz a trocar espero por sei. Eu sei que minha saúde está restaurada. Eu sei que encontrei meu propósito. Eu sei que as dívidas estão canceladas. Beatriz resistiu no início. Parecia arrogante. Parecia presunção. Mas Florence explicou, com a paciência de um mestre. Não é arrogância, é fé. Arrogância vem do ego. Fé vem da inteligência infinita, trabalhando através de você. Beatriz mudou a linguagem, e em 6 semanas, tudo que ela esperava há 3 anos começou a se manifestar. Florence escreveu, esperar é viver no futuro incerto. Saber é trazer o futuro para o presente. Mas tem uma palavra que Florence considerava ainda pior. Porque essa palavra não apenas bloqueia, ela reverte o decreto. A terceira palavra proibida é não. E aqui tem um segredo, um código, que poucos entendem. Não use a palavra não em afirmações, mesmo quando você está negando algo ruim. Por quê? O subconsciente, essa força poderosa dentro de você, não processa a palavra não. Ele processa a imagem que vem depois. Florence explicava assim, se eu digo não, pense em um elefante rosa. O que você faz? Pensa no elefante rosa. Porque a mente subconsciente vê imagens, não palavras. E a palavra não é invisível para ela. Então, quando você diz, eu não quero mais dívidas, o subconsciente ouve, dívidas. Quando você diz, eu não quero mais doenças, o subconsciente ouve, doenças. E você está decretando, sem saber, exatamente o que não quer. Florence conheceu uma mulher chamada Helena. Helena repetia, como uma ladainha, todos os dias. Eu não quero mais sofrer. Não quero mais solidão. Não quero mais pobreza. E quanto mais ela repetia, mais sofria. Mais solitária ficava. Mais pobre se tornava. Porque ela estava decretando sofrimento, solidão e pobreza. Só que com a palavra não na frente. E o subconsciente ignorava o não. Florence ensinou Helena a reformular, a transformar suas palavras. Em vez de, eu não quero dívidas, diga, eu tenho abundância. Em vez de, eu não quero doença,
Diga, eu tenho saúde perfeita. Em vez de eu não quero solidão, diga, eu tenho companhia amorosa. Sempre afirme o que você quer. Nunca negue o que não quer. Helena mudou. Abandonou o não. E em 2 meses, uma nova realidade. Tudo mudou. Florence anotou, com a sabedoria de um oráculo. O que você nega, você energiza. O que você afirma, você manifesta. Guarda isso, porque ainda tem 4 palavras proibidas. E a próxima? Está em quase todo decreto que falha. A 4ª palavra proibida é quero. Eu quero abundância. Quero saúde. Quero amor. Florence dizia, com a autoridade de quem sabe, querer é admitir que você não tem. E quando você admite que não tem, você continua sem ter, porque você está decretando a falta. Florence explicava a diferença entre querer e ter. Querer vem do ego carente. Ter vem da consciência abundante. Quando você diz, eu quero dinheiro, você está dizendo, eu não tenho dinheiro. E o universo responde à sua afirmação de falta, com mais falta. Um homem chamado Eduardo procurou Florence. Desesperançoso, ele repetia, incessantemente. Eu quero riqueza, quero sucesso, quero reconhecimento. E nada vinha. Florence disse, você está decretando que não tem, porque se você já tivesse, você não quereria. Você simplesmente teria. Florence ensinou Eduardo a usar o tempo presente. Eu tenho riqueza, eu tenho sucesso, eu tenho reconhecimento. Eduardo achou difícil no começo, porque parecia mentira. Ele olhava para a conta bancária vazia e pensava, mas eu não tenho. Florence respondeu, no mundo físico ainda não, no mundo espiritual já tem. E o físico sempre alcança o espiritual. Se você mantiver a afirmação, Eduardo manteve. Eu tenho. Não eu quero. E em 5 semanas, uma oportunidade de negócio apareceu. Ele ganhou uma boa quantia em dinheiro. E Florence disse, você atraiu isso, porque parou de querer e começou a ter, na consciência primeiro, no mundo físico depois. Mas espere, porque a 5ª palavra é tão comum que você provavelmente usa várias vezes por dia. A 5ª palavra proibida é se. Se eu conseguir manifestar, se o universo me ajudar, se isso funcionar. Florence dizia, se é a palavra da condicionalidade. E manifestação. Não aceita condições. Você não negocia com a inteligência infinita. Você confia ou duvida, mas não condiciona. Florence conheceu uma mulher chamada Ana. Ana dizia, se eu manifestar prosperidade, vou ajudar os pobres. Se eu conseguir saúde, vou servir mais. Se Deus me abençoar, vou ser grata. Florence disse, você está colocando condições na graça, e a graça não negocia. Florence ensinou Ana a remover o se. Eu manifesto prosperidade e ajudo os pobres. Eu tenho saúde e sirvo. Deus me abençoa e eu sou grata. Não é se, é certeza. Não é talvez. É fato consumado. Ana mudou. E em 3 semanas, recebeu uma herança inesperada. Uma boa quantia em dinheiro, de uma tia que ela nem sabia que tinha. Florence escreveu, quando você remove as condições, você remove as barreiras e a manifestação flui. Agora, antes de revelar as 2 últimas palavras proibidas, preciso te falar algo importante. Se você está descobrindo que usa essas palavras nos seus afirmações, não se culpe. 94% das pessoas usam, porque ninguém ensina isso. Mas agora que você sabe, você pode mudar. E quando você muda a linguagem, você muda a vibração.
E quando muda a vibração, você muda a realidade. Se essa revelação sobre as palavras proibidas está abrindo seus olhos, honre essa sabedoria. Florence ensinava que conhecimento sem circulação morre. O Super Thanks não é só apoio. É você dizendo: essa verdade precisa alcançar mais pessoas. Poucos canais revelam os manuscritos originais de Florence. Porque isso exige pesquisa em arquivos raros. Quando você clica naquele coração dourado, você está multiplicando luz. Você não é apenas espectador. Você é propagador da verdade de Florence. Agora, voltando. A sexta palavra proibida é sutil, mas extremamente poderosa em bloquear manifestações. A sexta palavra proibida é preciso. Eu preciso de dinheiro. Preciso de cura. Preciso de ajuda. Florence dizia: precisar é declarar urgência desesperada. E desespero afasta manifestações. Porque desespero vibra na frequência de falta. E falta atrai mais falta. Florence explicava: quando você diz, eu preciso, você está gritando para o universo: eu não tenho e estou desesperado. E o universo responde à sua vibração de desespero, com mais situações desesperadoras. Porque você está vibrando na frequência de carência. Um homem chamado Roberto procurou Florence. Ele estava endividado e repetia: eu preciso de dinheiro urgentemente. Preciso pagar essas contas. Preciso sair dessa situação. Quanto mais ele repetia, mais dívidas apareciam, como se o universo estivesse conspirando contra ele. Florence explicou: você não está pedindo manifestação. Você está decretando pânico. E pânico bloqueia tudo. Porque quando você está em pânico, você está fora da frequência da abundância. Você está vibrando na frequência da escassez. Florence ensinou Ricardo a trocar preciso por recebo. Eu recebo dinheiro abundantemente. Eu recebo soluções perfeitas. Eu recebo milagres financeiros. Não é desespero. É receptividade calma. Não é pânico. É confiança. Ricardo resistiu. Ele disse: mas eu realmente preciso. Florence respondeu: e enquanto você acreditar que precisa, você vai continuar precisando. Porque preciso é um estado mental. E esse estado atrai mais do mesmo. Mude o estado. Diga eu recebo. E observe. Ricardo mudou. Parou de dizer preciso. Começou a dizer recebo. E em 10 dias, um cliente antigo pagou uma dívida esquecida. Uma boa quantia em dinheiro. Dinheiro que Ricardo nem lembrava mais que existia. Florence escreveu: quando você para de precisar, você começa a receber. Porque receber é postura de abundância. Precisar é postura de falta. E agora, a sétima palavra proibida. E essa é a mais traiçoeira de todas. Porque parece espiritual. Parece humilde. Mas Florence descobriu que ela destrói afirmações instantaneamente. A sétima palavra proibida é mereço. Eu mereço abundância. Mereço amor. Mereço saúde. E você pode estar pensando: mas espera, Florence não ensinava que devemos afirmar nosso merecimento? Não. Florence ensinava que merecimento é conceito do ego. E manifestação não vem do ego, vem da inteligência infinita. Florence explicava: quando você diz eu mereço, você está colocando condições humanas na graça divina. Você está dizendo: eu fui bom o suficiente, então mereço. Mas a graça não funciona assim. A graça não é salário, é presente. Você não merece graça. Você recebe graça. Porque ela é livre. Uma mulher chamada Camila procurou Florence. Ela repetia: eu mereço prosperidade porque trabalho duro.
Mereço saúde porque sou boa pessoa. Mereço amor porque ajudo os outros. Florence disse: você está negociando com Deus. E Deus não negocia. Ele dá. Florence ensinou Camila a trocar mereço por recebo. Eu recebo prosperidade pela graça. Eu recebo saúde pela lei divina. Eu recebo amor porque sou amada pela inteligência infinita. Não porque você merece, mas porque é sua natureza divina. Camila achou difícil, porque a sociedade ensina que você precisa merecer. Que você precisa conquistar. Que você precisa provar seu valor. Florence disse: isso é pensamento humano, não espiritual. Espiritualmente, você já tem tudo. Porque você é filho da abundância infinita. Você não precisa merecer o que já é seu por direito divino. Camila mudou a linguagem. Parou de dizer mereço. Começou a dizer recebo pela graça. E em 2 semanas, oportunidades começaram a aparecer. Sem esforço, sem luta. Como se o universo estivesse entregando presentes. E Florence escreveu: quando você para de tentar merecer, você começa a receber. Porque merecimento é esforço humano. Graça é presente divino. Então, recapitulando as 7 palavras proibidas que você nunca deve usar em afirmações. 1. Tentar. Substitua por fazer, manifestar, ter. 2. Espero. Substitua por sei, tenho certeza, está feito. 3. Não. Reformule para afirmar o que você quer. Não negar o que não quer. 4. Quero. Substitua por tenho, recebo, possuo. 5. Se. Remova a condicionalidade. Use afirmações diretas. 6. Preciso. Substitua por recebo, atraio, tenho. 7. Mereço. Substitua por recebo pela graça, tenho por direito divino. Florence testou essas substituições com centenas de pessoas. E a taxa de sucesso foi de 87%. Porque quando você muda a linguagem, você muda a vibração. E quando muda a vibração, você muda a frequência na qual está sintonizado. E na frequência correta, as manifestações fluem naturalmente. Mas tem um detalhe que Florence ensinava. Não basta evitar as palavras proibidas. Você precisa reprogramar o subconsciente. Porque essas palavras estão tão enraizadas no seu vocabulário que você usa automaticamente, sem perceber. Florence criou um método de reprogramação em 3 passos. Primeiro passo: conscientização. Durante 7 dias, preste atenção em cada palavra que você fala e pensa. Sempre que usar uma das 7 palavras proibidas, pare, perceba, não se julgue, apenas perceba. Florence dizia: você não pode mudar o que não percebe. Então, primeiro, perceba. Segundo passo: substituição consciente. Depois de perceber, substitua imediatamente. Não espere. No momento que você percebe que disse eu preciso, corrija. Eu recebo. Disse eu quero. Corrija. Eu tenho. Disse espero. Corrija. Eu sei. Florence ensinava. Cada substituição reprograma o subconsciente. E em 21 dias, a nova linguagem se torna automática. Terceiro passo: afirmação de limpeza. Toda noite, antes de dormir, repita: eu liberto todas as palavras de bloqueio do meu vocabulário espiritual. Minha linguagem agora vibra na frequência da manifestação. Minhas palavras são afirmações de poder. Está consumado. Florence garantia: se você fizer isso por 30 dias, você nunca mais vai usar as palavras proibidas, porque elas vão soar estranhas para você. Você vai perceber imediatamente quando começar a dizer, e vai corrigir automaticamente. Beatriz,
A mulher que escreveu para Florence em 1927 fez exatamente isso. Ela refez todas as suas afirmações. Removeu as 7 palavras proibidas. Substituiu pelas palavras de poder. E em 11 dias, se concretizou uma boa quantia em dinheiro. Mas o mais importante, ela se concretizou uma nova consciência. Ela percebeu que não estava se concretizando, porque estava decretando bloqueios, sem saber. Florence guardou aquela correspondência e, anos depois, escreveu: a maioria das pessoas não se concretiza, não porque o universo nega, mas porque elas mesmas negam com as palavras erradas. E quando você corrige as palavras, você corrige a vibração. E quando corrige a vibração, você alinha com a inteligência infinita. E a inteligência infinita se concretiza imediatamente. Agora, tem uma pergunta que muitos fazem. Mas, Florence, e se eu já usei essas palavras em afirmações antigas? Elas ainda estão bloqueando minhas manifestações? Florence respondia: sim e não. As palavras antigas criaram bloqueios, mas você pode dissolvê-los. Florence ensinava uma afirmação de cancelamento. Eu cancelo e anulo todas as afirmações que fiz com palavras de bloqueio. Eu liberto toda a vibração de falta. Dúvida e limitação. Minhas afirmações agora são puras, poderosas e alinhadas com a lei da graça. Está consumado. Repita essa afirmação 7 vezes, de manhã e à noite, por 7 dias. E todas as afirmações antigas que continham as palavras proibidas serão anuladas. E você começa do zero, com linguagem limpa, vibração correta, se concretizando. Mas tem uma coisa crucial que Florence alertava. Não basta mudar as palavras. Se você não muda a crença por trás delas, porque as palavras vêm das crenças. Se você acredita que precisa lutar para conseguir, você vai usar palavras de esforço. Se você acredita que não merece, você vai usar palavras de carência. Então, junto com a mudança de linguagem, mude a crença. Florence ensinava: repita até acreditar. Mesmo que no começo pareça falso. Mesmo que você olhe a realidade e veja o oposto. Continue repetindo. Porque a repetição reprograma o subconsciente. E o subconsciente se concretiza o que acredita, não o que a mente consciente vê. Ricardo, o homem que dizia tentar, teve que repetir: eu me manifesto, por 2 semanas antes de acreditar. Mas ele repetiu, todos os dias, mesmo sem sentir. E no 16º dia, ele sentiu. Algo mudou internamente. Ele realmente acreditava que estava se concretizando. E 2 dias depois, as ofertas de emprego chegaram. Florence escreveu: confiança não é sentimento, é decisão. Você decide acreditar. E o sentimento vem depois. Não espere sentir para afirmar. Afirme até sentir. E tem uma última coisa que Florence revelou em manuscritos privados. Algo que ela só ensinava para alunos avançados. Existem palavras de poder supremo. Palavras que, quando usadas em afirmações, aceleram manifestações exponencialmente. Florence usava 3 palavras principais. E essas 3 palavras apareciam em todas as afirmações que se concretizaram milagres. Primeira palavra de poder: agora, não amanhã, não em breve. Agora, porque agora traz o futuro para o presente. Eu tenho abundância agora. Está consumado agora. Eu recebo saúde agora. A palavra agora elimina a espera. E a concretização sem espera é instantânea. Segunda palavra de poder: consumado. Florence terminava quase todas as afirmações com está consumado. Porque consumado significa feito, completo, realizado. Não está sendo feito.
está consumado. No tempo presente, na realidade espiritual. E o físico alcança o espiritual. Terceira palavra de poder. Recebo. Recebo abundância. Recebo graça. Recebo milagres. Recebo é postura de abertura, de receptividade, de confiança. Quando você diz recebo, você está dizendo: eu sei que já vem. Eu apenas estou recebendo o que já é meu. Florence criou uma afirmação com as 3 palavras de poder. E essa afirmação nunca falhou. Eu recebo tudo que a inteligência infinita tem para mim. Agora. Está consumado. Simples. Curto. Poderoso. Repita isso 30 vezes por dia. E observe o que acontece. Florence testou com 50 pessoas. 43 se concretizaram em menos de 21 dias. E as 7 restantes se concretizaram em 30 dias. Mas deixa eu te contar sobre um caso específico. Porque isso vai te mostrar o poder das palavras corretas versus as palavras proibidas. Em 1929, 2 mulheres procuraram Florence no mesmo dia. Ambas queriam se concretizar o casamento. Ambas tinham a mesma idade, mesma situação financeira, mesma dor de solidão. Florence deu afirmações para as 2. Mas uma delas modificou a afirmação por conta própria. Ela achou que sabia melhor e usou as palavras proibidas sem saber. A primeira mulher, Samantha, repetiu exatamente como Florence ensinou. Eu recebo meu companheiro perfeito agora. Está consumado. A segunda mulher, Patrícia, mudou para: eu espero encontrar alguém se eu merecer. Eu preciso de amor. Eu quero não ficar mais sozinha. Viu quantas palavras proibidas Patrícia usou? Espero, se, mereço, preciso, quero. Não. 6 das 7 palavras proibidas em uma única afirmação. E o resultado? Samantha se concretizou em 42 dias. Conheceu um homem em uma biblioteca. Ele era tudo o que ela tinha visualizado. Respeitoso, amoroso, financeiramente estável. Eles se casaram 6 meses depois. Patrícia ficou solteira por mais 5 anos. Conheceu vários homens, mas todos eram tóxicos, ou indisponíveis, ou emocionalmente fechados, porque ela estava afirmando falta, dúvida, condicionalidade, desespero. E o universo respondia exatamente ao que ela afirmava. 5 anos depois, Patrícia voltou ao escritório de Florence, frustrada, perguntando: por que não funciona comigo? Florence pediu para ver a afirmação, e quando viu, balançou a cabeça. Você mudou tudo. Você usou as palavras proibidas, e palavras erradas atraem resultados errados. Florence ensinou Patrícia de novo. Desta vez, Patrícia seguiu à risca, sem modificar, sem adicionar palavras de dúvida. E em 2 meses, ela conheceu alguém. Um homem completamente diferente dos anteriores. E ela percebeu. Não era o universo que negava. Era eu mesma que bloqueava com as palavras erradas. Florence anotou. Obediência à lei espiritual não é submissão, é inteligência. Se você quer resultados diferentes, use palavras diferentes. Não improvise com palavras de bloqueio. E tem um detalhe sutil que Florence ensinava sobre a palavra não, que muitas pessoas ignoram. Você não pode apenas evitar a palavra não. Você precisa reformular a frase inteira. Porque mesmo sem o não, você pode estar focando na coisa errada. Exemplo: em vez de dizer, eu não tenho dívidas, você poderia pensar, vou dizer, eu tenho liberdade financeira. Melhor. Mas ainda não é perfeito, porque liberdade financeira ainda carrega um vestígio de prisão financeira. Você está pensando em prisão para afirmar liberdade.
Florence ensinava: vá direto para a Punya, para a abundância. Eu tenho prosperidade ilimitada. Eu recebo riqueza constantemente. Eu sou canal de abundância infinita. Nada de liberdade, nada de dívidas, nem mencionar. Vá direto para o que você quer, puro, sem sombra do oposto. Um homem chamado Guilherme aprendeu isso da forma difícil. Ele dizia: eu tenho liberdade de doenças, pensando que estava sendo inteligente, evitando o não. Mas ele continuava doente, porque liberdade de doenças ainda foca em doenças. Florence disse: pare de mencionar doenças. Diga: eu tenho saúde perfeita. Eu recebo vitalidade divina. Meu corpo é templo da inteligência infinita. Guilherme mudou. Parou de mencionar doença, mesmo com palavras positivas. E em 3 semanas, os sintomas começaram a desaparecer. Florence escreveu: não basta evitar o negativo. Você precisa mergulhar no positivo puro, sem resíduos do negativo. E tem outra palavra que Florence observava com atenção. Não era proibida, mas era perigosa se usada incorretamente. A palavra quando. Quando eu manifestar abundância, quando eu receber saúde, quando o universo responder. Florence dizia: quando joga a manifestação para o futuro, e o futuro nunca chega, porque você sempre está no presente. E se você está sempre dizendo quando, você está sempre adiando. A palavra correta não é quando, é enquanto. Ou melhor ainda, agora. Não quando eu tiver abundância. Vou ser feliz. Mas eu tenho abundância agora. E sou feliz agora. Não quando eu sarar. Vou agradecer. Mas eu tenho saúde agora. E agradeço agora. Florence testou isso com uma mulher chamada Camila. Camila vivia dizendo: quando eu sair das dívidas, vou começar a viver. Florence disse: você está condicionando sua vida ao futuro. E o futuro é ilusão. Só existe o agora. Viva agora. Afirme agora. Se concretize agora. Camila resistiu. Como eu posso viver agora se estou endividada? Florence respondeu: você escolhe. Você pode estar endividada e miserável, ou endividada e em paz. E quando você escolhe paz, você muda a vibração. E a vibração de paz atrai soluções. A vibração de miséria atrai mais problemas. Camila experimentou. Parou de dizer quando. Começou a viver no agora. Eu tenho paz agora. Eu recebo soluções agora. E em 6 semanas, uma solução apareceu. Um programa de perdão de dívidas que ela nem sabia que existia. E ela se qualificou. Florence escreveu: quando você vive no futuro, você perde o poder do presente. E todo o poder está no presente. Porque só no presente você pode afirmar. Só no presente você pode mudar. Só no presente você pode manifestar. Tem uma técnica que Florence ensinava para quem tinha dificuldade em parar de usar as palavras proibidas. Ela chamava de técnica do elástico. Você coloca um elástico no pulso e toda vez que usar uma palavra proibida, você puxa o elástico, levemente, só para criar uma associação física. Não é para machucar, é para criar consciência, porque o cérebro aprende por associação. Palavra proibida, sensação no pulso, te lembrete para parar. E em poucos dias, você para de usar automaticamente. Porque o cérebro não gosta da sensação e evita. Florence testou isso com um homem chamado Rafael. Rafael usava eu preciso 30 vezes por dia, sem perceber. Florence deu o elástico e nas primeiras horas, Rafael puxou o elástico 20 vezes. Ele ficou chocado. Eu não sabia que falava tanto isso.
No terceiro dia, Rafael puxou apenas 5 vezes. No 7º dia, 2 vezes. No 14º dia, nenhuma. Ele tinha reprogramado completamente. E as manifestações começaram a fluir. Porque ele parou de afirmar desespero e começou a afirmar receptividade. Florence anotou. Consciência é o primeiro passo. Você não pode mudar o que não percebe. O elástico força percepção. E percepção força mudança. E tem uma última revelação que Florence deixou em carta privada. Ela escreveu: As 7 palavras proibidas não vieram de mim. Vieram da observação de milhares de afirmações. Eu apenas identifiquei o padrão. Mas a verdade é, qualquer palavra que carrega dúvida, medo ou falta, vai bloquear. As 7 são as mais comuns. Mas existem outras. Florence listava outras palavras de atenção. Talvez, difícil, impossível, nunca. No sentido de nunca vou conseguir. Sempre no sentido de sempre dá errado. Problema, luta, esforço. Todas essas palavras carregam vibração baixa. E vibração baixa atrai resultados baixos. Então, Florence aconselhava: observe seu vocabulário inteiro, não apenas em afirmações, mas em conversas, pensamentos, porque você está sempre afirmando. Mesmo quando não percebe, cada palavra é uma afirmação, e o universo está sempre escutando. Agora você tem tudo. As 7 palavras proibidas que bloqueiam, as palavras de substituição que desbloqueiam, o método de reprogramação, a afirmação de cancelamento e as 3 palavras de poder supremo. Use, teste e observe sua realidade mudar. Florence dizia: palavras são varinhas mágicas e você escolhe se usa para criar ou destruir, para bloquear ou manifestar, para atrair ou repelir. Escolha conscientemente, porque cada palavra que você fala é uma afirmação e o universo está sempre escutando. Escreva nos comentários qual das 7 palavras proibidas você mais usa, para que você tome consciência. E se você conhece alguém que vive dizendo: eu quero, eu preciso, eu espero, compartilhe esse vídeo. Porque talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir, para finalmente desbloquear as manifestações que estão travadas. Lembra, você não está preso à falta. Você está aprisionado, acorrentado à linguagem da escassez. Mude a sua forma de falar. Transforme as suas palavras. E a escassez simplesmente desaparecerá. Em apenas 30 dias, com as palavras precisas, com a vibração correta, com as afirmações de Florence Scovel Shinn. Está concretizado. Agora, o poder está em suas mãos, em sua voz, em sua capacidade de reescrever sua realidade, através da linguagem da abundância. Deixe que as palavras de Florence guiem você para um novo horizonte, onde a prosperidade é a sua verdadeira e inabalável realidade. Acredite, sinta e manifeste a vida que você merece. Agora mesmo.